Amados, essa palavra hoje, essa mensagem, ela vem de momento que Deus falando comigo. Logo quando nós viemos aqui para esse prédio, nos primeiros cultos aí na frente, acho que não nos primeiros, mas um pouco depois, Deus começou a falar muito comigo sobre Neemias. Não sei se vocês lembram disso. Nós tivemos algumas mensagens, algumas pregações falando justamente do começo. E alguma coisa a gente vai falar disso hoje aqui, porque ali na introdução do livro de Neemias, no capítulo 1, nós podemos entender como realizar um projeto que está nos céus. Porque o Senhor, Ele tem planos, eles estão nas regiões celestiais, eles estão em Deus. E cabe a nós, os seus filhos, trazemos a realidade. Fazemos isso por fé e por intimidade, amém, amados? Cada um de nós, cada um dos seus filhos são um canal de Deus aqui na terra. Você crê nisso? O Senhor, Ele fala disso muitas vezes. Os textos mais claros, eles podem estar tanto em Jacó, quando ele tem um sono, e ele, naquele sonho, ele vê uma escada posta junto à sua cabeça, que os anjos subiam e desciam. Jesus fala dessa escada quando está começando a chamar os seus discípulos. Ele tem encontro com Natanael, né? Aquele que diz: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus olha para ele e fala: olha aí vindo um verdadeiro israelita. Ele olha, ele assusta, e Jesus fala: eu vi você debaixo da figueira. E ali ele fica espantado com a revelação, vê que Jesus realmente era não só um profeta. Ele fala: verdadeiramente és o Filho de Deus. Essa resposta de Natanael para Jesus. Jesus fala: você ficou impressionado porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Ele diz: coisas maiores verás. Verás anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Isso está tudo no capítulo 1 de João. E esse movimento de anjos subindo e descendo fala dessa conexão com os céus. O desenho que Jacó dá é como se fosse uma escada, um zigurate, onde houvesse espaço suficiente para ter duas vias, né? Uns anjos subindo e outros descendo. E fala dessa conexão, mas um dos textos que eu mais gosto é justamente de Mateus 16, quando Jesus está ali chegando na Cesareia de Filipe, para os seus discípulos na frente daqueles templos profanos de adoração promíscua e idólatra. E aí ele faz uma pergunta para os discípulos, diz: quem as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos dizem: alguns dizem que tu és profeta, outros que tu és Elias. Ele: tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo. E aí Jesus olha para ele e fala: bem-aventurados és tu, Simão, filho de Jonas. E ele fala: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, a minha eclésia. Amém? E a ela será dada as chaves dos céus. O que a igreja ligar na terra será ligado nos céus. O que a igreja desligar na terra será desligado nos céus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia. Amém? Pede para eles continuarem felizes, mas se acalmar um pouquinho lá. Alguém me ajuda? Vai um diácono lá trocar uma ideia. Eles estão bem empolgados lá com a presença de Deus. Isso é bom, mas dá para ser um pouquinho mais suave. E esse texto fala dessa conexão, amém, amados? Ele fala da autoridade dada à igreja. Se nós estudarmos esse texto, nós vamos perceber que a instituição mais poderosa na terra é a igreja. Não há governos, não há organizações internacionais que tenham maior autoridade do que a igreja. Porque o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele constituiu a sua igreja com essa autoridade. Nós temos as chaves. Quando nós oramos juntos, oramos em concordância, é ligado na terra e é ligado nos céus. Amém, amados? Glória a Deus. Você crê nisso? Então nós precisamos entender essa autoridade, porque ela nos dá também a responsabilidade. Muitos homens de Deus já passaram pela terra, mas hoje nós estamos aqui, amém? Nós estamos incumbidos de cumprir o propósito para esse tempo. O Senhor, Ele tem planos, tarefas para serem realizadas nessa geração, e cabe a nós, aqueles que confessam o seu nome, que tem o seu Espírito Santo, cumprir isso. Agora, como entender os projetos de Deus, como receber e como cumpri-los? Nós começamos a falar disso naquele tempo. Depois nós começamos a avançar para algumas ministrações, porque todo
livro de Neemias é muito rico. Cada uma daquelas portas que a gente inclusive leu agora há pouco, elas têm um significado. Tanto a porta do peixe, cada uma das portas, elas falam de água. Do peixe fala dos recursos, a porta das ovelhas fala do povo, do rebanho. Enfim, cada uma delas tem um simbolismo carregado de significado e mensagem para cada um de nós. E nós começamos, eu cheguei a falar de 2 portas, e a minha intenção era falar de todas as portas, e me aprofundar em cada uma delas, culto após culto. E quando eu falei da segunda porta, Deus falou para mim: essa mensagem não é para agora. Haverá um tempo que você vai voltar a falar dessas coisas. E realmente eu cessei. Começamos a ministrar outras coisas que Deus foi falando. Amém? Não que nós estejamos voltando a falar disso agora, mas o Senhor está me levando novamente a Neemias, e daquilo que Ele tem falado comigo, vou trazer algumas coisas para a igreja hoje. Amém, amados? Então enche o teu coração de expectativa, presta muita atenção. Se quiser, faça as suas anotações. Inclusive, amém? Se você quiser, depois você pode assistir essa palavra no canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá se inscrever no canal do pastor, amém? Igor Bedori. Essa palavra depois, eles, além do culto todo ficar lá, eles também resumem, deixam só o momento da palavra. Se você quiser mandar a palavra para alguém que você queira que seja abençoado pela palavra de Deus, você pode encaminhar, compartilhar. Eu aconselho que você faça isso, uma forma da gente evangelizar. Todas as pregações estão lá. Se você quiser buscar uma, reviver, inclusive essas que eu estou falando, elas estão no canal. Se você procurar, você vai achar. Deve ser ali perto de julho, agosto de 2023, amém? Dá uma procurada ali que você vai achar. Mas se não inscreveu no canal ainda, se inscreve. O pessoal está sempre ali, ó, aquelas câmeras ali atrás, está todo filmando vocês. A gente está transmitindo. Inclusive, se você está aqui, você, poxa, pastor, eu não queria que a minha imagem fosse para a internet, nem no Instagram, nem no YouTube. Só você procurar um dos diáconos, até os atalaias ali, conversar. O pessoal depois edita, tira a tua imagem e ela não vai ficar sendo exposta lá, amém? Mas você precisa avisar. Glória a Deus, amados. Então vamos lá. Quando você realiza um projeto do céu, não se pode ter uma dimensão de tudo que será ativado, transformado, tocado. Nós não conseguimos, na verdade nos falta capacidade, até não sei se intelectual, mas é muito difícil na nossa alimentação conseguir mensurar até onde vai, o que será influenciado, tocado, quando eu trabalho no Evangelho, eu prego o Evangelho. Porque o poder da palavra, amados, ele está muito além daquilo que eu e você somos capazes de fazer, amém? Então quando você se envolve num projeto de Deus, aquilo que Deus faz, por exemplo, o próprio Jesus, Ele veio, Ele esteve entre nós, Ele cumpriu o seu propósito, Ele se sacrificou, derramou o seu sangue. Mas se nós observarmos o impacto da sua vinda nos seus dias, amados, nem se compara com o que aconteceu ao longo da história, amém, amados? Ele foi rejeitado, foi crucificado, chegaram até a escolher Barrabás ao invés de Cristo. Só que ele impactou homens com a sua pregação. Quando ele veio, ele pregou, ele realizou milagres, sinais, maravilhas. Ele treinou um time, ele orou e abençoou esse time. Como meu pai me enviou assim, eu envio a vós outros. Ele soprou sobre eles, ele abençoou. Logo depois de ressurreto, ele vem, ele entra na reunião e ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Ou seja, ele comissionou e equipou aquele time para que cumprisse o propósito. E o impacto que vem a acontecer logo após a sua ascensão aos céus, amados, tem como a gente mensurar. Todas as gerações, século após século, a sua mensagem tem se espalhado por toda a terra. Quanta coisa não aconteceu, quantas pessoas não foram abençoadas, impactadas com essa mensagem, amém, amados? Estão entendendo? Estão entendendo o poder disso? Por exemplo, você vivendo o Evangelho, sei lá, a gente pega o Vitor e a Thaisa, por exemplo. Eles talvez não façam ideia, porque do quanto
A vida deles está impactando não só a cidade de Olinda, mas as famílias ali e a sua própria casa. Vocês não fazem ideia daquilo que Deus tem para o Joshua ou para os outros filhos que venham ainda, mas vocês estão criando um ambiente naquela casa onde o Senhor é exaltado. Esse rapaz, o Joshua, ele vai crescer num ambiente onde o nome de Jesus é anunciado em todo o tempo. Ele vai estar nessa cultura, ele já é alguém que pertence ao Senhor. Ele vai fazer as suas escolhas mais para frente, mas o impacto que a vida do casal vai ter sobre a vida desse menino hoje, mas que vai ser um homem muito em breve, nós não conseguimos, não nos fazemos ideia o que a minha casa está gerando de impacto sobre a vida da Teodora, do Igor, do Timóteo, e cada família que vocês estão impactando lá em Olinda, as vidas. A gente não consegue, porque a gente não consegue ter noção de quanto isso, como isso vai andar, essa palavra, essa mensagem, esse impacto. Vidas estão sendo transformadas, famílias estão sendo transformadas, e eles passam a ser geradores de transformação. Então, quando nós entramos num projeto que vem do céu, não tem como quantificar o tamanho do impacto dessa influência, dessa transformação, daquilo que vem do céu, porque o Evangelho é extremamente poderoso. Amados, eu não estou falando contra nenhum tipo de tratamento, de terapia, enfim, inclusive muitas vezes eu indico para algumas pessoas, vão procurar um psicólogo, porque tem situações que precisam desse profissional para ajudar nas emoções, naquilo que é enfim, mas não tem o que uma terapia, um tratamento possa fazer, não se compara com o que quando o Senhor toca o nosso coração, quando a sua palavra penetra o nosso ser e nos transforma. É poderoso demais. Ninguém consegue provocar as mudanças que a palavra de Deus provoca em nós, amém? Aquilo que o Espírito Santo faz, aquilo que o Senhor realiza em nós, ninguém conseguiria te transformar como você foi transformado até hoje pelo Evangelho. Não existe filosofia, não existe tratamento, não existe remédio que possa se comparar ao poder de Deus. É extraordinário, porque é algo que na verdade provoca em nós uma nova realidade. Nós nascemos de novo, nós vamos receber sim um novo caráter, nós vamos ser um novo homem, nós vamos nos revestir de Cristo. Como conseguir quantificar ou mensurar isso? Não dá. É uma influência que vem diretamente do céu, e você passa a ser um agente de influência dos céus, amém, amados? E Neemias foi esse homem. Neemias, ele recebeu um projeto dos céus, ele conseguiu acessar esse lugar. E aqui o início do capítulo 1, ele nos ensina ali segredos poderosos. Eu vou organizar aqui em duas questões principais. Uma é como ativar um projeto do céu, e como se proteger e proteger o projeto, amém? Então a primeira parte seria como ativar esse projeto dos céus, porque, amados, isso deveria ser uma das suas principais preocupações. Eu sei que Deus tem um projeto nos céus, arquitetado por Ele, para a minha vida. Como eu vou discernir e vou colocá-lo em andamento? Como eu coloco esse projeto em construção? Como que eu vou pegar quais são as etapas e vou começar a andar pela primeira etapa, para que essa primeira etapa seja realizada, a gente possa ir avançando para a segunda, terceira, e eu cumpra esse propósito na terra, amém, amados? Essa deve ser uma preocupação de cada um de nós. E como é um lugar de paz quando você entende o projeto, porque por mais que sejam grandes as dificuldades à sua volta, quando você está no projeto, você desfruta de paz. Os desafios, eles vêm, eles se impõem, mas se você está no projeto, você tem paz. Agora, se você desconhece o projeto, você fica totalmente inquieto, você é tomado por uma angústia, você é tomado por uma aflição. E ainda que você possa estar sem nenhum tipo de problema, de aflição, de adversidade, é muito difícil se você está no planeta Terra, mas se você estiver ainda aqui e você não tenha muitos problemas, a vida estaria, entre aspas, muito bem resolvida. Mas se você não discernir o que Deus tem para você, você vai ter um vazio, você vai ter algo que vai agitar o seu interior, roubando a tua paz. A igreja me entende? Graças a Deus, amém, amados? Então começamos, para ativar esse projeto do céu, a gente precisa começar acessando o céu. Se você abrir a sua Bíblia comigo lá em Neemias capítulo 1, no versículo 4,
Vou dando só um panorama rápido. Ele recebe a notícia, vem ali um parente de Neemias, se eu não me engano, e conta para ele da situação, como estava Jerusalém, os muros arruinados, a miséria e a dificuldade, o sofrimento do povo, a vergonha e a humilhação que eles estavam passando. E aí, quando chega no verso 4, diz: quando ouvi estas palavras, versículo 4, amém? Eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Ele se assustou. O estrago era tão grande, a dificuldade era que ele fica não só cheio de compaixão, mas triste pelo cenário, triste por aquilo que estava acontecendo. Amava Jerusalém e o seu povo. Mas após a tristeza, que durou alguns dias, ele entra agora no estado de ação, amém, amados? As situações que te incomodam, elas precisam provocar em você alguma reação. Você não pode só ficar triste, você não pode ficar só indignado, você não pode só se mover em críticas, você não pode só ficar observando aquilo que de alguma forma te deixa inconformado, aquilo que para você talvez seja inaceitável. Às vezes você olha para algumas coisas e fala: isso é inaceitável, o país está desse jeito, é inaceitável. Aquilo lá, você fica só, mas se você não te move a uma ação, você só virou alguém que fica só falando. Ouvir uma pessoa amargurada, ouvir uma pessoa às vezes até chata, mas você se move só nessas amarguras. Isso precisa gerar em você talvez uma indignação que te leve à ação, amém, amados? Então agora Neemias, ele faz o quê? Então fiquei jejuando e orando. Então após aquilo que gerou nele, a sua tristeza, fez com que ele colocasse a sua cara no pó. Ele foi buscar a Deus. Ele entrou num lugar de sacrifício, ele começou a se distanciar da sua carne. Ele entra num período de jejum. Eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso falar com Deus. O que está acontecendo com Jerusalém, o que está, a condição e a realidade do meu povo não está certo. E ele vai diante daquele que pode mudar aquela realidade, amém, amados? Então quando ele se move em jejum e oração, ele vai também carregado de fé. Ele crê em quem era o seu Deus. E agora ele vai nesse tempo de jejum, de oração. E amados, é importante a gente destacar e entender qual era a condição de Neemias. Porque Jerusalém está passando fome. O povo estava na miséria mesmo, sendo humilhado, saqueado pelos vizinhos, mas passando situações de vergonha. Situação de extrema escassez. Literalmente as pessoas passavam fome. Mas Neemias era o quê? Lá no final a gente fala, ele era o copeiro do rei. Você tem ideia disso? O copeiro do rei come da comida do rei. Ou seja, o que tinha de melhor para se comer. Naquele tempo Neemias come, ele não estava passando fome. Ele era alguém de confiança do rei. O problema dele não era o salário. Ele estava muito bem, provavelmente com a sua família, num lugar de destaque, bem posicionado, respeitado, tinha acesso ao rei. Poucas pessoas tinham acesso ao que ele tinha. Ele poderia ver: poxa, está difícil lá para Jerusalém, que coisa triste, rapaz. Ele podia chorar, podia se lamentar e falar: poxa, aí faz assim, levanta do chão e fala: poxa, vamos lá que eu preciso dar uma olhada no rango do rei. Tem uma coisa para fazer, preciso trabalhar. Ou seja, né? Está com o vazio, não para de pé, tem que botar feijão na mesa, não é isso? Vamos trabalhar. Foi isso que ele fez? Não. Na verdade agora ele começa a entender que ele precisaria fazer algum sacrifício, inclusive abrir mão de todo esse conforto, dessa posição, e encarar desafios. O homem de Deus precisa entender isso, amados. Viver por fé e cumprir propósito vai te colocar em situações desconfortáveis. Você nunca vai poder, nem sempre você vai poder desfrutar daquilo que é a melhor situação, que é a situação mais confortável, aquilo que parece preferencial, aquilo que não, pelo contrário. Quando você perceber os comandos que Deus te dá, Ele vai justamente te colocar em situações de desconforto. Ele vai agitar as águas, Ele vai te levar a situações desafiadoras. Por isso é necessário ter uma palavra de Deus, ter um comando claro de Deus.
E Neemias, ele mostra que ele está tão cheio de Deus agora. Não sei se foi esse momento de jejum, de oração que o levou, mas de alguma forma está claro que Deus começa a se mover nele, porque ele começa a mostrar que ele está cheio da palavra do Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia comigo lá, Neemias capítulo 1, e nós vamos ver um pouco da oração que ele faz. Ele se apresenta diante de Deus. Ele começa ali no versículo 5. Então disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedece os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos à oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Ele passa a ser insistente por aquela causa. Ele começa justamente agora a engravidar daquele propósito. Ele começa a ser desperto para fazer alguma coisa que faça a diferença. Eu não vou ficar lendo toda a oração, mas eu te aconselho depois, se você quiser, leia, porque é muito interessante. Mas se você for comigo para o verso 8, por exemplo, olha o que ele vai fazer aqui agora. Ele vai acessar as próprias palavras de Deus e a sua promessa, porque nós sabemos que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então ele tem a humildade de reconhecer, de confessar. Se você vê a confissão, ele diz: nós pecamos contra ti. Ele não diz o povo pecou, eles pecaram, os meus antepassados pecaram. Não, nós pecamos contra ti. Ele confessa, ele tem essa humildade, mas ele crê no amor de Deus, no perdão, na restauração. Olha o que ele diz no versículo 8: lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então ele reconhece as falhas que foram cometidas, mas ele também declara que ele crê na promessa. O Senhor declarou: se formos fiéis, o Senhor nos espalhará. Mas se nos voltarmos a ti, se nos voltarmos a Deus, se nos colocarmos em obediência novamente ao Senhor, se nos colocarmos na tua presença, o Senhor nos moveria. E aqui vamos só avançar um pouco para a gente poder dar uma olhada. Vai lá para o capítulo 7, no verso 4, por exemplo, que vai acontecer, mas um pouquinho antes. No capítulo 6, no 15, a gente vai voltar um pouco de novo depois. Mas olha só, no 6, no versículo 15, o muro ficou pronto. Depois de toda a batalha, toda a dificuldade, tudo, eles conseguem concluir o muro. Olha só, verso 15: o muro ficou pronto no 25º dia de Elum, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. É Deus que faz, sempre foi e sempre será, amém? Mas você viu a oração que ele fez no capítulo 1? O Senhor disse a seu servo Moisés: se nós voltarmos a ti, o Senhor nos reuniria. Eu só avancei aqui para a gente entender, amados, como a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos. Como o Senhor, o nosso Deus, é um Deus vivo que ouve as nossas orações. Eu e você que cremos em Jesus Cristo e vivemos para Ele, nós temos que crer que o Senhor ouve a nossa oração e Ele responde. O nosso Deus é um Deus vivo, poderoso e que age. Mas temos que nos mover em oração, temos que nos colocar no pó. Não uma nem duas, mas algumas vezes na minha vida, eu não vou me comparar com Neemias, mas eu me vi nessa situação onde notícias tristes abalaram o meu coração, deixaram meu coração, amados, terrivelmente abalado, cheio de tristeza, a minha mente cheia de preocupações. Eu não via para onde ir, a não ser colocar minha cara no pó. Eu precisava ouvir algo de Deus.
Eu sei que isso não acabou, eu vou precisar voltar para esse lugar muitas vezes na minha vida, até porque eu aprendi que ali as coisas acontecem. Ali o Senhor me dá a resposta, assim, ali o Senhor cura o meu coração, mas Ele me dá uma direção, Ele me dá um norte, eu passo a ter uma palavra, é tudo que eu preciso. Independente daquilo que aparentemente seja bom ou ruim, aqui nessa terra de forma física, quando eu tenho uma palavra do Senhor, amados, eu agora já me libero de todo tipo de medo, de coisas que possam me aterrorizar, e eu creio. A palavra do Senhor é poderosa, mas o nosso Deus é um Deus poderoso, e eu sei que a única coisa que eu preciso é que Ele esteja comigo. O que inclusive os inimigos aqui perceberam, que essa obra tinha sido executada com a ajuda do nosso Deus. E é isso que eu e você precisamos, fazer algo que Deus esteja nos ajudando. E não há outra maneira de contar com essa ajuda, se não estarmos alinhados o nosso coração com o coração dele, amém? Neemias, quando ele acessa os céus, ele passa a receber de Deus o projeto que Deus tinha para aqui na terra. O Senhor não queria exilar Israel. Foi uma consequência de tanta negligência, amém? De tantos anos, 70 anos sem guardar o sábado, tantas coisas que eles deixaram de fazer. Mas a vontade do Senhor era restaurar. A profecia, inclusive, era sobre a restauração, amém? De trazê-los de volta. O Senhor, Ele quer abrir as comportas do céu sobre a sua igreja. O Senhor não quer reter, Ele quer liberar. Mas Ele precisa gerar em mim e você a condição correta, amém, amados? Para sermos abençoados, para que isso não nos atrapalhe. E sobre a palavra, irmão, carregado de fé, e agora discernindo o projeto de Deus, ele passa ali em oração, ele vai executar, e os capítulos anteriores vão contar toda a história. Se você ainda não leu, leia, é uma história maravilhosa, rica, para nos ensinar. Algumas coisas nós vamos ver ainda hoje. Mas olha aqui o resultado, quando chega no verso 4, capítulo 7, ora, a cidade, já no 15 foi construído o muro, amém? Terminou, 6, no capítulo 7, 4, ora, a cidade era grande e espaçosa, havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por família. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Deus começou a trazer o povo, amém? Assim estava o registro ali. Esses foram os nomes da província que voltaram do exílio, os que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, assim como Deus tinha falado para Moisés: se forem fiéis eu os espalharei, mas se voltarem para mim eu os reunirei. Então Deus começa a reunir e trazer. E aqui está a lista. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria casa, em companhia de Jerobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilza, Misperete, Bigvai, parece nome de hamburgueria, né, velho? Mas é isso aí, Bigvai, Neum, Baaná. E esta é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de família e respectivas cidades. Aí ele começa a contar, amém? Descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Arã, 650, e ele vai contando, vai anotando todos aqueles que voltaram, e o Senhor começa a reunir, o Senhor cumpre a sua palavra. Amados, quando eu e você passamos a obedecer a palavra de Deus, o efeito, ele é real, ele é verdadeiro, não tem como alterar isso. O Senhor, ele é fiel à sua palavra, amém, igreja? Quando nós queremos acessar um projeto dos céus, quando queremos ativar um projeto do céu aqui na terra, nós primeiro começamos acessando o céu e depois cumprindo a sua palavra. Na verdade, em todo o tempo cumprindo a sua palavra. Neemias lembra das promessas do Senhor, crê nelas e começa a trabalhar sobre isso. Ele passa a ter uma conversa com o rei olha para ele, vê ele abatido, fala: o que você tem? E fala: como é que eu posso me alegrar? Como é que está o meu povo?
E naquele momento aquilo é sobrenatural, porque o rei passa a dar cartas para Neemias. Quando temos um projeto dos céus, o Senhor envia os recursos. As coisas elas acontecem. Amém? Elas de uma maneira sobrenatural, nós já provamos disso. Mas temos que discernir os tempos e alinhar a nossa história, amém? Mas quando cumprimos um projeto dos céus, quando obedecemos a direção, o Senhor envia os recursos. Porque os recursos vêm do céu. Ele é a fonte. Neemias vai com cartas do próprio rei, para que os governadores deem madeira, deem recursos, abençoem aquela obra. Amém? E quando você recebe esse projeto, você começa agora a executar esse projeto, você precisa de duas estratégias. Você precisa se proteger e proteger o projeto, porque ele vai ser atacado. O inimigo não quer. Forças vêm justamente para minar a tua força, para comprometer, para que o projeto não seja concluído. Você vai ter recursos, você vai ter a palavra, mas se você está executando um projeto dos céus, você vai ter resistência, você vai ter forças contrárias, você vai ter aqueles que se levantam contra. Vocês estão entendendo, amados? Amém? Isso é fato, isso é real. Vão ter aqueles que se levantam contra, e você precisa aprender a se proteger e a proteger o projeto. Por quê? Porque as duas coisas estão ligadas. Se você é atingido, o projeto é comprometido. Amém, amados? Entenda uma coisa, tá? O projeto é comprometido, não o propósito. O propósito que Deus tem, Ele vai cumprir apesar de você ou não. Amém, amados? Mas Ele quer que você participe, Ele conta com você. Ele te criou para isso, Ele construiu quem você é, passando por tudo que você viveu até hoje, justamente para que você executasse esse projeto. Mas se você não quiser, ou se você cometer falhas que de certa forma te desabonem, Ele vai cumprir o projeto, Ele vai levantar outros. A gente pode olhar algumas histórias. Você pega, por exemplo, Saul, apesar de que não era Deus que queria Saul, mas o povo queria um rei, e o Senhor Ele iria abençoar, Ele iria confirmar a dinastia de Saul. Ele fala isso para Samuel: se ele me obedecesse, eu iria confirmar a dinastia de Saul, perdão. Bem, ele fala para Samuel isso. Mas ele não obedece, ele tinha um coração obstinado. E Samuel fala: é melhor obedecer do que sacrificar. E ele passa a ser rejeitado. Saul é rejeitado. A Bíblia também nos diz: ferirei o pastor e se dispersa o rebanho. Então, se você está comprometido em receber um projeto, você precisa se proteger. Porque senão, de certa forma, se você for atingido, o rebanho se dispersa. A gente já conhece um pouco do estrago que isso é capaz de fazer, amém, amados? Então há necessidade de se proteger, há necessidade de calar a voz do inimigo, porque ele vai falar. Agora você tem um projeto de Deus, você precisa saber ouvir a Deus e colocar o foco na palavra de Deus e não dar atenção para aquilo que o inimigo está falando. O desafio de Neemias e dos homens que estavam com Neemias praticamente se resumia nisso: se manter focado em restaurar o muro, em restaurar a adoração, e simplesmente negligenciar a voz do inimigo, negligenciar as vozes contrárias ao propósito. Uma vida, amados, de realização com Deus te trará resultados, mas ela se equipara de uma forma muito semelhante a um treinamento. Entenda isso. Se você dispôs no teu coração que a sua vida, ela aqui na terra, seja uma vida de realizar coisas para Deus. Eu quero cumprir propósito, eu quero ser útil para os céus, eu quero estar ativado e trabalhando sobre o reino dos céus, eu quero fazer aquilo que o meu Senhor Jesus deseja que eu faça, eu quero ser um instrumento para que o nome dele seja conhecido, para que o poder
da sua palavra e da sua bênção chegue àqueles que não conhecem, chegue às famílias, chegue aos perdidos. Eu quero fazer parte disso, eu me dispus para isso, seja qual for a função no reino, mas nessa engrenagem que é o reino e a sua igreja, a noiva de Jesus, você sabe que você tem a sua parte, isso queima no teu coração, você vai ter uma vida de realização com Deus, amém? Com Deus, entenda bem isso, é com Deus, porque muitas vezes queremos fazer as coisas de Deus, mas não dá para fazer as coisas de Deus sem Deus, senão é religião. A intenção pode ser muito boa, mas é preciso estar com Ele, trabalhar unido a Ele, dependente dEle, amém, amados? Isso vai trazer resultados, as coisas vão acontecer, é muito bom, mas vai ser desafiador, e você vai se perceber, muitas vezes, em algo muito semelhante a um treinamento, amém? Você entende isso? Vai passar por fases. A gente pode usar alguns exemplos, talvez vai ajudar a ficar mais claro. Já tentou surfar, por exemplo? Quem aqui já pegou onda? Quem pega onda aqui? Isso aqui era para ser uma igreja de surfista, né? Tem a prancha aqui. Venha, temos aqui o Montanha, professor de surf, inclusive, quem quiser fazer aula de surf, está aqui. Quem mais? O Eric aqui pega onda. Cadê o Léo? Está aqui também, pega onda, enfim. Agora, alguns de vocês com certeza já tentaram surfar. Quem aqui já tentou surfar? Já aumentou numa galera, porque dá vontade, né? Você vê aquelas fotos bonitas, você fala, poxa, quero estar naquele cenário lá, não é verdade? Mas a primeira vez que você vai surfar, amados, você não vai tirar aquela foto. Dá até para bater uma foto, mas vai sair um pouco diferente. É difícil, amém? Se tiver um marzinho mais calmo, legal, mas se você pegar um marzinho de inverno agora assim, rapaz, se o mar estiver lá atrás, é provavelmente que você saia, é muito provável que você saia do mar, inclusive, sem pegar nenhuma onda. Isso vai acontecer no primeiro dia, mas no segundo, vai ser a mesma coisa. Não vai mudar muita coisa. A não ser se você tem um professor bom, como o Barreto ali, que vai te ajudar. Botar a prancha certa faz toda a diferença, não é isso? Uma prancha com flutuação, com o tamanho certo. Mas a verdade é que as primeiras vezes você não vai se empolgar tanto. Não vai acontecer muita coisa. Mas daqui a pouco você começa a entender o tempo da onda, você começa a desenvolver a remada, você entende a técnica do drop, de ficar de pé, e daqui a pouco começa a fluir. Mas você vai precisar insistir. Se você já dá lugar à frustração nas primeiras vezes, você vai se desanimar. Aonde que entra? Amém? A firme decisão. Ainda que eu não sei fazer, eu sei o que eu quero fazer. Aí daqui a pouco você começa a desfrutar. E como é bom. Como é bom ter a sensação de começar a deslizar sobre as águas. Como é bom você desfrutar daquela alegria de pegar onda. Jiu-jitsu, por exemplo, não é diferente. Você olha lá, você é fortão. Aí você vai para o treino, você fala, que é isso, mas só catar no pescoço de um aqui vai dar certo. Aí você está lá com 90 quilos. Você fala, duvido se esses caras vão conseguir me pegar. Vou pegar logo na orelha de um aqui. Aí vem um de 50 quilos. Quando você vai ver, o cara está te esmagando lá. Você está chorando quase ali, arrancando teu braço fora. Você fala, como é que só tem osso aqui? Como é que esse cara está conseguindo fazer isso? Você está aprendendo. Você vai precisar primeiro receber um amasso. Você vai precisar entender qual que é a técnica. Você vai precisar insistir um pouco nisso. Amém? Qualquer outra coisa assim. Se for andar de bicicleta, for jogar futebol, for treinar futebol, qualquer coisa que você for fazer, você vai precisar passar por um treinamento. Você vai precisar desenvolver técnicas. Você vai precisar compreender um pouco daquele ambiente. Você vai precisar entender como aquilo funciona. Amém? Tocar um instrumento. Quem já tentou tocar violão aqui? Quem tentou tocar violão? Quem toca violão? Muitos ainda ficaram com a mão levantada. Glória a Deus. Mas fala como é que é no começo. Você olha para o acorde, você põe um dedo, não sai nada. Você fala, poxa, como é que faz isso? Aí você vai dizer outro, não sai, mas daqui a pouco sai um sonzinho. Daqui a pouco você começa a conseguir a tocar. Como é que é? Eu ia tentar lembrar alguma musiquinha quando você está começando a aprender. Sei lá, como que seria? Nos galhos secão, uma árvore. Não sai do lugar, mas daqui a pouco você começa a fazer a valsinha ali e o negócio vai embora. Quando começar a ser o som, você fala, uau,
Aí você quer tocar para a família, todo mundo tem que ficar vendo, você, aquela coisa desafinada. Aí você faz todo mundo sentar no sofá, olha aqui, ó, saiu uma música. Mas começa a andar, a coisa vai começar a acontecer. Amado, você acha que andar com Deus é diferente? Às vezes a gente de certa forma romantiza a missão e o propósito. Fala, não, vai acontecer um milagre, Deus tem um chamado na minha vida, vai vir um anjo, vai colocar tudo pronto para você fazer. Não, você vai ter que treinar. A própria Bíblia diz para você desenvolver os dons, para você procurar inclusive os melhores dons, é debaixo de trabalho. Aquele que vai participar da obra, alguém que vai ser ungido como diácono, ele precisa ser experimentado primeiro. O Senhor nos alerta na palavra para não levantar e não ungir neófitos. O que é neófito? Alguém que é nascido novo, tem que ter experiência, tem que caminhar, tem que entender que aquele que está de pé, tem que cuidar para que não caia, tem que saber que há as suas dificuldades, você vai começar a entender que tem os seus desafios, amém? Mas se você permanecer e olhar na palavra, você desenvolve como que uma técnica. Eu tenho que me apegar em Deus. Quando eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, eu não dependo daquilo que favorece nas circunstâncias terrenas, mas de que meus olhos e meu foco esteja nele e crendo na sua palavra. Então tudo o resto passa a ser efêmero, amém, amados? E esse treinamento rigoroso vai te levar a um lugar diferente. Os resultados, eles serão extraordinários. Nada se compara. Você vê Deus usando a sua vida, te envolvendo naquilo que é eterno. E acredite, você vai melhorar. Você vai melhorar, porque Deus é bom, Ele sabe o que Ele está fazendo. Pensa alguém que sabe discipular. A palavra discipular, ela vem de treinamento. Ele é um treinador, Ele é especialista nisso, amém? Você vai ficar bom. Ele mesmo garante isso. Ele é fiel e justo para completar a boa obra que Ele começou, amém? Você vai se desenvolver, as coisas vão acontecer. Ele é poderoso para isso. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 ao 27, diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu, como que ele discerne agora já caminhando, e ele passou por treinamento. Paulo, quando se converte, conhecia muito da palavra. Se alguém conhecia a lei, as escrituras, era Paulo. Ele sai querendo pregar, os discípulos saem correndo para resgatar. Ele fala, tira esse menino daí, vai morrer em 2 dias. Já estava apanhando, ele fica 9 anos caminhando ali, para depois eles em oração em jejum separar o apóstolo Paulo e Barnabé, e aí começar a pregar. Mas olha como que ele disse, ele fala, todo atleta, versículo 25, que está treinando, aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Então ele está falando de um atleta, e era isso que os atletas nas Olimpíadas gregas ali, eles recebiam. Nas Olimpíadas romanas, eles recebiam uma coroa de flores ali, de plantas, folhas de louro, está dizendo o texto aqui. Mas aquilo logo depois a folha ia secar, aquilo perece. Mas justamente para ganhar na competição, quem é atleta sabe, não é brincadeira. Você tem que treinar, é um treinamento duro, é difícil, exige dedicação. Mas eles vão receber uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Verso 25, 26. Por isso, corro para a linha final, como também sou como um lutador de boxe, que não perde nem um golpe. Eu trato o meu corpo duramente, e o obrigo a ser controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. O treinamento ele é constante, amados. A necessidade de mantermos o foco, isso é necessário, amém? E quando você mantém o foco, o que vai acontecer? Se eu estou olhando para Deus, por quê? Porque as circunstâncias elas vão alterar. Uma hora as coisas estão indo de uma forma linda e maravilhosa, e hoje com um pouco mais de experiência eu posso dizer isso para você. Às vezes você vai ter a sensação de que coisas são inabaláveis, mas tudo é abalado, menos o reino. O meu reino é um reino inabalável, diz o Senhor, amém, amados? Mas tudo pode ser abalado, e você vai precisar
está com os olhos no lugar certo, na pessoa certa, para que você também não abale. Como isso para mim vai ficando cada vez mais verdadeiro. E por que isso é necessário? Porque quando você crê e a pessoa certa é Jesus, você coloca os olhos nele, todo o resto você consegue se livrar. E por crer nele você renova as suas forças. Aquele que crê, aquele que confia no Senhor, ele renova as suas forças. Às vezes as pessoas vão olhar, elas vão falar: como é que ele aguenta? Como é que ela aguenta? Como que ela está suportando? E você não sabe nem explicar como você está. Você só sabe que você está. Por quê? Porque você colocou os olhos em Jesus. Porque a presença dele está em você. Porque ele é quem te sustenta. Ele é a tua alegria. Ele é o teu sustento. Ele é o teu alicerce. Você agora tem os pés sobre a rocha. Você está edificando a sua casa sobre as palavras de Jesus Cristo. Então as tempestades elas vão vir, as enchentes elas virão, as chuvas e os ventos, mas você não é removido. Você está sendo edificado em Cristo, amém, amados? Glória a Deus, você crê nisso? Você está edificando a sua casa em Cristo Jesus? Então aplauda Ele, Ele é digno. Você não vai poder evitar que as enchentes venham, nem vai poder evitar que as tempestades te alcancem. Mas você precisa estar decidido onde você está colocando os seus pés, né? Então essa fé em Jesus Cristo renova as tuas forças. Então você se protege. É isso. Se proteger é manter a fé viva. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando vai descrever a armadura de Deus na Efésios 6, ele descreve a fé como escudo que te livra dos dardos inflamados do maligno. Então que vai te proteger. Os dardos eles vão ser lançados, amém? Pode ver que o texto não diz que o Senhor vai impedir que os dardos sejam lançados, mas o que vai te proteger dos dardos é a sua fé. Ele vai lançar setas de incredulidade, de apostasia, de tristeza, de frieza, de muitas coisas. Ele vai, coisas malignas para alcançar o teu coração e a tua mente. Mas você tem que se proteger. O que te protege é a fé. Quando você renova a sua fé, quando você tem uma fé provada, lá em Provérbios o texto diz que uma fé provada ela é muito mais valiosa do que tesouros, do que ouro e pedras preciosas. Então uma fé provada, uma fé que já passou por dificuldades, aí você passa a superar as estratégias do maligno, amém? Quando você se sujeita a Deus, resiste ao diabo, ele passa a fugir de você. Você se mune de uma fé experimentada e provada. Você se mantém constante na presença de Deus, ainda que as coisas não estejam se cumprindo. Por quê? Porque por mais que você creia, por mais que o projeto veio do céu, vai exigir trabalho, vai exigir esforço, vai exigir superação, vai exigir dedicação, vai exigir você fazer quando você não quer fazer. As coisas com Deus, as pessoas, a igreja hoje principalmente precisa entender, nem sempre vai ser agradável. Cumprir um projeto dos céus, nem sempre, eu vou dizer para você, ainda na maioria do tempo não vai ser tão agradável. A gente só quer estar em ambiente agradável, a gente só quer estar em momentos agradáveis, a gente só quer de alguma forma estar recebendo conforto, algum tipo de afago nas nossas emoções. Mas o propósito que Deus chamou você para cumprir, ele é eterno, e propósitos eternos exigem sacrifício, exige renúncia, exige entrega. Isso é desde da criação, amados. Por que vai mudar agora? Porque você quer que o evangelho fique fofinho? Não vai ficar fofinho, amém? Ele é verdadeiro, ele é eterno, ele é bom, mas não é fofinho. Exige luta. Os inimigos tentaram o tempo todo aqui intimidar, colocar medo, distorcer a imagem de Neemias. Muitas vezes vão querer fazer isso com você, vão tentar de alguma forma fazer você deixar até de acreditar naquilo que Deus chamou você para fazer. Vão tentar distorcer a tua imagem, vão tentar distorcer a tua imagem para os outros, vão tentar distorcer o teu ministério, vão tentar descredibilizar o teu ministério e a tua chamada. O que Sanbalat e Tobias fizeram? Ficavam falando mal. Daqui a pouco eles mandam tantas vezes mensagens para desanimar Neemias, e Neemias fala: eu estou ocupado demais, eu tenho coisa muito grande para fazer, eu não posso parar. E nem liga para aquilo que aqueles homens estão fazendo. Eles mandam mensagem uma, mandam mensageiro duas, mandam mensageiro na terceira vez. Como Neemias não respondeu e não foi, depois eles falam o que? Eles falam: nós sabemos que você está levantando os muros, porque você vai se intitular rei,
de Israel vai se rebelar contra o rei, né? Que seria o rei que enviou e que abençoou Neemias. E Neemias vira para ele: isso é coisa da tua cabeça, você que está criando isso. Mas eles tentam colocar uma peste, eles tentam intimidar, eles vão distorcendo a imagem, eles criam essas mentiras justamente para te distrair. Se você começar a dar ouvido para isso e ficar tentando se justificar, ficar tentando explicar a situação, ficar tentando remediar uma coisa, você vai se desgastar com aquilo que não foi, que você não foi chamado para isso. Você foi chamado para fazer o que Deus chamou para fazer, não para ficar dando resposta para um e para outro, não para ficar dando explicação de uma coisa ou de outra. Faz o que Deus te chamou para fazer, restaura os muros, constrói a tua carreira, a tua caminhada. Foi isso, não se intimida, não se assusta. Aquilo que você olha e fala: não faz sentido, isso não é verdadeiro, isso não sou eu, isso não é a minha igreja, isso não é as pessoas com que eu ando. Para que você vai ficar gastando as suas emoções com isso? Segue, avante, avança, faz que Deus chamou para fazer. Isso não é a minha família, isso não tem nada a ver com a minha imagem ou com quem eu sou. Então você precisa conhecer a tua identidade. A defesa, amados, contra os seus adversários é manter o foco, é proteger os ouvidos e o teu coração. Olha aqui, Sanbalate, deixa eu ver qual que é o texto. Quando Sanbalate ouviu, deve ser o capítulo 4, deixa eu ver. Eu coloquei o versículo, mas não notei o capítulo. É isso aí, capítulo 4, verso 1. Olha como é que está aqui. Quando Sanbalate ouviu que estávamos reconstruindo um muro, ficou furioso. Olha que bicho nojento. O cara não quer fazer, não quer trabalhar no muro, ainda fica bravo que os outros estão fazendo o muro. Pensa no demônio encardido. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frades judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Olha como que a coisa é séria. Oferecer sacrifício fala de comunhão com Deus, fala de adoração, fala de perdão de pecados. Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos aqui, Neemias, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Enfim, Neemias ficou bravo e começa a declarar palavras sobre eles aí, amém? Mas é isso que ele faz, ele começa a zombar. A zombaria, amados, ela vem justamente para muitas vezes roubar a tua força, para abalar a tua fé, para abalar as tuas emoções. Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Olha o que ele diz: será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Amados, essa zombaria vem para enfraquecer a fé. Esse será que vão oferecer sacrifícios? Na verdade ele estava dizendo: será que eles vão restaurar o relacionamento com Deus? Porque o lugar de adorar era Jerusalém, lugar de oferecer a Deus, de ter comunhão com Deus, de ouvir, de falar com Deus, era em Jerusalém. Restaurar o sacrifício fala de restaurar o altar, de restaurar novamente a comunhão, a presença de Deus, está ali direcionando, trabalhando com aquele povo. É disso que ele está falando. Romanos 12, no versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Restaurar, amados, o sacrifício é restaurar a tua comunhão com Deus, a tua alegria em servir,
a tua alegria em fazer as coisas que Deus chamou para fazer, a tua alegria em cumprir a palavra de Deus, em estar ativo nos teus dons. Jerusalém foi chamada para adorar o Senhor, você foi chamado para adorar a Deus, você foi chamado para fazer o nome do Senhor conhecido, para cumprir, para fluir nos dons que Deus derramou sobre a tua vida. Restaurar o sacrifício é isso. Muitas vezes situações vão nos colocando no estado de paralisia, de inércia, de estagnação espiritual. Eu e você precisamos, como Neemias, restaurar o sacrifício, restaurar o serviço, como está aqui em Romanos 12:1, amém, amados? Ser uma oferta de sacrifício agradável a Deus, que é o nosso serviço, que é aquilo que vivemos na presença dEle e com Ele. Isso é restaurar sacrifício, é trazer a presença e a comunhão com Deus. E era isso que Jerusalém ia fazer, e era isso que estava assustando os inimigos de Israel. Trazer a ação e o operado de Deus. Quando você restaura a tua comunhão, o teu sacrifício, a tua oferta a Deus, você começa a ativar o sobrenatural, o poder de Deus sobre a tua vida, como foi que aconteceu também com Israel aqui, mas que é o que vai acontecer sobre a tua vida também. A primeira coisa que acontece no altar do holocausto, com o derramamento de sangue, é perdão de pecados. É o restabelecimento da comunhão com Deus. Aquilo que separava já não separa mais. É isso que acontece. Eu separei muitos textos, mas não vou ler para a gente não se alongar. Mas está Levítico 1:4, João, Hebreus, 1 João 1:7, tudo está falando disso. Vou ler só Hebreus 13, verso 20, diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Amados, quando nós restauramos o sacrifício, nós restaurando a comunhão e estabelecemos elementos da comunhão com Deus que são necessários. Os sacerdotes, quando eles iam se arrepender, eles iam até o altar, eles pegavam as cinzas daquilo que era oferecido a Deus, ele cobriu as suas cabeças, porque eles entendiam que o Senhor olhava do alto e via tudo que eles já tinham feito por Deus e para Deus, aquilo que era entregue. Mas também quando você fala dessa oferta, desses sacrifícios e dessas cinzas, que devem inclusive ser removidas do nosso coração, daquilo que o sangue do sacrifício limpa, porque o que precisa ser anulado é aquilo que contamina. E o movimento do altar, a presença e aquilo que é oferecido pelo povo diante do altar, é o que purifica o povo na comunhão com Deus. E quando você fala desse lugar, você fala de remover as derrotas. Era isso que Jerusalém estava vivendo, era esse o propósito de Neemias. Você começa a remover aquilo que doía, você passa a sarar aquelas dores e também sarar aquelas feridas. Você passa a tirar o opróbrio da tristeza, você passa a mexer com o povo que estava debaixo de uma humilhação, e você vai mexendo na autoestima daquele povo. Não deve permanecer em nenhum dos filhos de Deus nem o cheiro das coisas passadas que te envergonham. Por isso que o inimigo ele fica desesperado quando um altar passa a ser restaurado. Ele fica desesperado quando você resolve novamente viver o que Deus te chamou para viver. Quando você resolve estar determinado a remover da tua vida o que te atrapalha, a tirar as posturas equivocadas que te colocam no lugar longe daquilo que Deus tem para você. Quando você começa a alinhar e a desejar alinhar a tua vida com o coração do Senhor, isso incomoda o inimigo, ele fica desesperado. Ele levanta os Sanbalates e os Tobias por aí, para de alguma forma tentar abalar essa estrutura. Mas você precisa estar bem determinado. Nós precisamos colocar os nossos olhos nele e saber o que fomos chamados para fazer, e que nada vai nos parar, nada vai nos impedir. Porque vão vir os ventos, vão vir as maledicências, vão vir toda sorte de situação ruim, mas você tem que colocar o teu coração nele e avançar. Você tem que saber quem é que te chamou. Você tem que estar determinado. Como é que eu vou gastar minha vida? Porque ela vai passar, os dias vão passar, os anos vão passar, e aí, o que você vai ter feito?
Uma hora eu e você vamos estar diante dele, vamos ter que olhar nos olhos do nosso Senhor, e nós vamos saber quantas oportunidades nós tivemos, e por que fizemos ou por que não fizemos. Qual foi a preguiça, qual foi a mágoa, qual vai ser a desculpa que você vai querer dar para ele? O inimigo fica desesperado, fica endemoniado, quando ele vê alguém que está determinado e disposto a passar, seja pelo que for, mas a exercer humildade, e passar por humilhação, a exercer compaixão e não ficar parado, a exercer perdão, mas viver a restauração, a abandonar o sacrifício e se resolver com o ser humano. Alguém que resolve olhar para Jesus e fala: eu quero ser como Ele, eu quero me alinhar à vontade dEle, cumprir o propósito, eu vou restaurar os muros, eu vou aparar as brechas, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou trabalhar, eu vou consertar, eu vou ficar com uma enxada na mão e a espada na outra, mas eu não vou parar. Eu ouvi o Senhor meu Deus, eu me coloquei em jejum e oração, e agora eu sei que eu tenho que fazer, é isso, e eu vou. Foi o que aconteceu com Neemias, é o que precisa acontecer comigo, com você. Amém, amados? Quando o inimigo perde essa capacidade de paralisar ou de tornar o altar do teu coração inoperante, ele perde a matéria-prima que ele tem para te subjugar, ele perde toda a autoridade, todo o poder de domínio, e ele quer ser um dominador. Ele perde todo o poder de domínio das tuas emoções, das tuas decisões. O sacrifício veio para perdoar pecados e restaurar nossa comunhão com o Pai. O Pai quer o seu coração, só que Ele quer um coração que adora. Amém? Jesus chega a falar para alguns, e fala: os seus lábios me adoram, mas o teu coração está longe de mim. É uma adoração vã. O convite que Ele nos faz é para estarmos perto dEle, primeiro com o coração, com uma adoração restaurada, genuína e verdadeira. Os seus lábios vão falar que o teu coração está cheio. A adoração vai ser, ela vai fluir. O louvor vai ser uma consequência, os frutos virão. Quando ele tenta comprometer o teu sacrifício, ele pensa que pode acabar com a obra, mas ele não pode. Por quê? Porque é o dono da obra, amados. Amém? Ele é poderoso, ele é imparável. Talvez não eu, mas aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. Está lá em Filipenses 1,6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Igreja, para a gente avançar e encerrar, existem projetos do céu que precisam ser ativados. Quem está disposto a buscá-los? Quem está disposto a ser um agente de ativação aqui nos céus, um canal da vontade de Deus aqui na terra? Existem outros projetos do céu que o inimigo tentou parar na tua vida, amém? Mas não vai. Meu convite, minha exortação, minha palavra para a igreja hoje é: se levanta agora, cala a voz do inimigo, para de deixar o inimigo exercer domínio sobre a tua atitude, sobre o teu posicionamento, te levando a uma letargia, te levando a um sono, te levando a uma paralisia. Os dias estão passando e você fica no mesmo lugar. Creia mais uma vez, renove as tuas forças por fé no teu Senhor. Olha o que ele diz, olha o que o inimigo diz, olha o que Sanbalate vai dizer. Ele fala: será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? O que Jesus fala para os discípulos? Olha o nome que ele dá para Pedro. Fala: você é Cefas, que fala que é um pedrisco. Ele fala: sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Nós somos pedras assentadas em Cristo, uma igreja sendo edificada, e com cada um de nós somos como um tijolo. Ele está olhando e está falando: será que essas pedras queimadas ainda vão ressuscitar, ainda vão dar algum tipo de fruto, ainda vão restaurar Jerusalém? Vamos sim, vamos, que o Senhor é o Deus da obra, Ele nos chamou para isso, amém, amados? Aqui, ó, Mateus 16, 18, separei o texto assim:
também eu lhes digo: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo, amados, é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, a rocha que se constrói. Nós somos pó, nós somos pedras assentadas sobre Ele, e Ele é a pedra angular. Ele dá a direção, Ele dá o nível, Ele é o alicerce, Ele nos sustenta, Ele nos mantém de pé, e nós seremos edificados. Nós continuaremos a fazer o que Ele nos chamou. Que toda paralisia na tua vida caia por terra, todo sentimento que tem tentado te governar, ele perca toda a força agora, e você vai ser governado por uma firme decisão. Você crê em Jesus, não depende daquilo que te emociona ou daquilo que você sente, mas daquilo que você crê. Você sabe que Ele é real, você sabe que Ele te ama, você sabe que Ele morreu por amor a você, e Ele ressuscitou para te dar vida, e uma nova vida em Deus, e Ele está vivo, Ele está aqui nessa noite, Ele está na tua vida todos os dias, e é uma história para escrevermos juntos, igreja. Santo Deus, feche os teus olhos, curva a tua cabeça.